Boa noite, tudo bem? Cláudia, da CF, Marketing Digital para Saúde. Bom, hoje temos vários convidados participando desse encontro virtual. Tudo bem, doutor Fábio? Olá, boa noite, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês hoje à noite, sobretudo para falar de um assunto tão interessante que é conhecer a aventura que essas meninas aí todas tiveram agora com a cirurgia bariátrica. Que bacana isso é uma coisa muito legal, a informação justamente para aqueles pacientes que estão na véspera de uma cirurgia bariátrica ou que a repente fizeram. Parabéns! O Dr. Fábio é o nosso cirurgião do aparelho digestivo. E aí temos a Juliana Teixeira, que é nutricionista. Boa noite, Ju. Boa noite, tudo bom, pessoal? Prazer estar aqui com vocês essa noite também. E temos 3 convidadas especiais, que são meninas que resolveram mudar um pouco a sua vida. E hoje elas vão estar falando sobre isso com a gente. Temos, então, 2 irmãs, a Chayane e a Charlize Panceira. E temos também a Fernanda Imperatori. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem. As meninas fizeram uma cirurgia bariátrica. E hoje a gente vai conversar um pouquinho. Quem optou, quem escolheu fazer a cirurgia, né? Então eu tenho algumas perguntas para as meninas. E o cirurgião, o Dr. Fábio e a Nutri, a Ju, vão conversar um pouquinho. Então é um bate-papo mesmo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou perguntar primeiro para a Charlize e para a Chayane. Qual era o IMC quando vocês decidiram fazer a cirurgia bariátrica e qual é o IMC hoje? Olha, no dia da cirurgia, próximo aos 40. Agora, vou te dizer que eu não fiz mais sobre isso. Mas tento me manter sempre no mesmo peso. Tá certo. O meu, então, era um pouquinho mais baixo, variava em 32, 35. Hoje também não sei o meu IMC. O meu peso varia entre 61 a 63. E qual era o teu peso antes, Chayane? 108, 105. É uma redução, né? Fernanda, fala pra gente. Qual era o teu IMC? Qual é o IMC hoje? E há quanto tempo você fizeste a cirurgia? Eu fiz há 2 anos e um mês e pouquinho. Foi no dia 3 de novembro, então, né? Que fizeste 2 anos. E o meu MC, se eu não me engano, também era de 34, 32, isso. E hoje eu também já não cuido mais do MC, eu cuido do peso sempre. Hoje, quando fiz a cirurgia, eu estava, se eu não me engano, com 109 e alguma coisa. Hoje eu tô com 60 quilos, 59 e umas gramas, então. E me diz uma coisa, Fernanda. Como foi a adaptação alimentar no pós-operatório? Foi boa a tolerância? Teve alguma dificuldade? Fala um pouquinho disso pra gente. A dificuldade foi uma coisa, assim, normal de se passar. Tem dificuldades, né? Mas as dificuldades são superáveis, né? E eu nunca tive intolerância a nada, sempre tive uma boa aceitação de todo tipo de alimentação, até porque a Nutri sempre me acompanhou muito e sempre me instruiu muito a respeito disso, e depois da cirurgia eu também me mantive um ano em acompanhamento com ela, para mim aprender realmente como eu deveria fazer o processo todo, e sempre foi bem aceitável. As quantidades reduziram muito, mas eu sempre pude comer de tudo, assim, eu nunca tive muita dificuldade com nenhum tipo de alimento. Juliana, fala pra gente com essa frase da Fernanda, né? Não tive intolerância, a Nutri me acompanhou muito e como em menores quantidades, mas como de tudo. Perfeito! Primeiramente, meninas, assim, vocês 3, né, estão de parabéns, porque o processo da cirurgia bariátrica, ele é um sonho de muitas pessoas, né, e muitas pessoas têm medo também de passar pela cirurgia e sofrerem, não conseguirem e tal, e vocês são um exemplo de vitória. A Fernanda falou uma coisa que é fundamental ali, o acompanhamento que ela teve com a nutricionista dela foi fundamental para ela ter sucesso, né? Eu sempre gosto de frisar para os pacientes da cirurgia bariátrica que o acompanhamento nutricional ele tem que ser feito antes da cirurgia, naquele período pós-cirurgia ali, 6 meses, intensamente, né? E as meninas estão provando aí que emagreceram mais que 100% do excesso de peso delas, né? Esse é o nosso tema de hoje. Além disso, a Fernanda comentou que ela teve o acompanhamento ainda de muito mais tempo, né? Isso é o ideal.
o acompanhamento da cirurgia bariátrica, ele é para ser um acompanhamento de 2 anos pós-cirurgia. Porque nesse período que ela aprendeu a comer menos, que ela aprendeu a comer de tudo, porém nas quantidades certas para ela, ela também aprendeu a ter a manutenção desse peso, que é fundamental, né? Não basta emagrecer naqueles 6 meses ali, o 100% do excesso de peso, ou próximo a isso, e depois não conseguir manter. O fundamental é aprender a se alimentar e levar essa alimentação para o resto da vida. Primeiro, assim, parabéns a todas, a Charlize, a Chayane, a Fernanda, enfim, mas eu acho que, pelo que a Fernanda colocou, acho que o IMC dela era ainda maior, né? Porque de 106 para cerca de 60 quilos, isso deveria dar, na época, um IMC próximo de 40, Fernanda, né? E para uma queda de agora brutal, quase metade do peso. Então, a diferença é mais gritante até, ou seja, a vitória é ainda maior para a gente pensar, né? Porque quando a gente olha o IMC, é interessante a gente ver. Uma coisa é um paciente que tem um IMC de 50, 55, 40, né? Cair para um IMC de 22, 23, 21. Primeiro que ele ficou abaixo do seu limite máximo em termos de peso, que seria o IMC de 25. Sempre o IMC é muito criticável, na realidade, porque ele é apenas um dos parâmetros, né? Mas é um parâmetro bem conhecido de todos, que serve tanto para a área médica como também para a área dos pacientes. Mas, de qualquer maneira, quando o peso se aproxima de um IMC de 21, 22, o ganho é ainda maior. Por que o ganho é ainda maior? E lembra, qual é o intuito maior da cirurgia, quer seja bariátrica ou quer seja metabólica? O intuito maior disso é devolver vida a esse paciente. Longevidade, permitir que o paciente tenha de volta a sua perspectiva de vida aos seus 75, 80 anos, que é o que a gente tem mais ou menos de média aqui no Brasil. Tá? No momento que a gente consegue fazer com que o paciente perca todo o excesso de peso e ainda ele se aproxime do seu peso ideal e mais, como vocês estavam colocando, a Fernanda colocou, fiquem em controle com os seus nutricionistas, na realidade a gente também traz junto com a cirurgia bariátrica qualidade de vida, né? Isso vai impactar depois na terceira idade, como não só a perspectiva de vida, mas como uma qualidade de vida na terceira idade. Normalmente 2, 3 anos depois da cirurgia, os pacientes praticamente esqueceram já da sua cirurgia, passaram esse período, tá? Mas fica o legado, na realidade, o legado de uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, né? Uma alimentação melhor. O que vocês acham hoje? Que vocês comem bem? Que vocês se alimentam bem? Com uma vida mais saudável? A alimentação é mais saudável que antes? Eu pergunto isso porque muitos pacientes acham depois da cirurgia bariátrica a gente não vai poder comer mais. O que tu acha, Juliana? Eu não vou poder comer mais as coisas boas da vida, não vou poder mais sair para jantar, não vou poder comer coisinhas boas no final de semana, nunca mais vou poder comer doce, massa, pizza, seja o que for, né? E na realidade não é verdade, né? As pessoas elas passam a ter um ótimo padrão alimentar e muitas vezes uma vida muito mais saudável. Me falem, gurias, o que vocês acham? Então, hoje a gente se alimenta de todo tipo de alimento, né? Seja ele saudável, pizza, hambúrguer, qualquer coisa, mas as proporções nossas, né? E também a gente não come essas coisas todos os dias. São esporadicamente. Como uma pessoa normal deveria fazer, né? Mas são 4 anos de vida nova. Uma vida que, se fosse 20 vidas, eu teria feito as 20 vezes. Porque foi maravilhoso. E comendo um pouquinho da coisa, não importa comer bastante ou pouquinho, mas estar comendo aquele tipo de alimento é já gratificante. Gurias, e me diga uma coisa, vocês disseram então que teve realmente uma mudança na vida de vocês, né? E isso se refere à vida social, familiar, trabalho. Eu pergunto assim, antes a gente não saía tanto e aí depois a gente teve uma vida social mais intensa, ou quando eu estava numa reunião de trabalho eu não me manifestava tanto e hoje eu me sinto mais à vontade para conversar e antes não era assim. Como é que é isso? Eu acho que abre muitas
e em termos de qualidade de vida também, a gente se sente mais disposta. Eu acho que eu não faria metade do que eu faço hoje se eu tivesse no estado que eu estava há 2 anos atrás. Não teria vontade de trabalhar e estudar como eu faço. Terminei os estudos agora, mas assim, eu tenho um ritmo de vida hoje em dia bem mais acelerado, eu consigo encarar um dia bem mais agitado, assim, e chegar no final do dia e não estar tão exausta. Eu acho que melhora tudo, assim. Eu acho que abre portas que antes parece que a gente fica meio invisível. A nossa autoestima melhora muito e isso eu acho que ajuda muito também na gente ter autoconfiança em nós mesmas. E eu acho, assim como ela também falou, eu também, se eu tivesse que fazer novamente, eu fazia novamente, não me arrependo. E para as pessoas que me perguntam, eu sempre indico, claro que a gente sempre fala das coisas que sempre tem as coisas boas e também vão ter as dificuldades, né? Mas elas são todas superáveis, né? Questão de saúde, eu acho que vale muito mais a pena fazer e te cuidar e passar por todo esse processo, porque é muito gratificante depois, a recompensa é muito maior do que o sacrifício. O senhor quer complementar, doutor Fábio? Obrigado, microfone. Perfeito, acho que como a Fernanda colocou, assim, para todo ônus tem um ônus. Né? Na realidade, assim, para as vantagens que vêm com a cirurgia bariátrica, vem dificuldades no primeiro momento, né? Sobretudo nessa fase de adaptação. Como a Juliana colocou antes, aí a importância justamente a consulta com o nutricionista no pré-operatório, já da modificação dos hábitos alimentares. Eu sempre insisto até mais ainda do que a questão, não é mais, na realidade, junto com a questão da alimentação, já começar com os exercícios anti-dia, né? Isso tudo é um conjunto de preparativos que fazem com que, no momento que ocorre a cirurgia, o choque não seja tão grande para todos os pacientes. E que do dia para a noite, simplesmente, o paciente passa a comer de uma grande quantidade de comida, e várias vezes por dia, uma pequena quantidade de comida, pequenas porções, que vai ter que cuidar a cada hora ou cada 2 horas a alimentação. Então, há uma preocupação constante com o alimento, com o tipo de alimento. E aí eu sempre brinco que é o chamado baile da Cinderela, né? Que é o período dos 3 meses, né? E que ao final, aos 3 meses, macho sim vira abóbora de novo. Né? Que é justamente o período maior de perda de peso em que nós temos que tentar buscar o máximo de perda de peso possível para que a gente possa ter uma sustentabilidade depois. Né? Então, assim, há uma grande modificação de hábitos alimentares, quantidade de comida, bebida que o paciente vai ingerir. Né? Então, muitas vezes, isso não é fácil, né? Tanto a Charlize, a Chayane, a Fernanda são pacientes jovens ainda, mas imagine isso quando acontece com pacientes de 50, 60 e agora cada vez mais a gente operando pacientes com mais idade, né? E tem que mudar o hábito de uma vida inteira. Então, isso não é fácil, né? Isso tem suas dificuldades, sim, no pós-operatório. E daí a importância da proximidade justamente da nutricionista. A Juliana pode falar melhor disso. Essas mudanças, são várias mudanças, né, que a pessoa tem que ir colocando em prática tanto para emagrecer quanto para manter o emagrecimento, são coisas que ela nunca conseguiu fazer durante a vida, né? Se ela tivesse conseguido, ela teria emagrecido sem a bariátrica muitas vezes. Porém, são pessoas que tentaram de tudo e não conseguiram emagrecer, né? E aí, às vezes ficam uma vida inteira com 50, 60 anos tentando e não conseguem, né? Quando a gente sabe que quando o IMC é muito elevado, as dificuldades ficam cada vez maiores. E os pacientes, normalmente, eles vêm nas primeiras consultas com o nutricionista pensando assim, eu quero laudo para mim fazer a cirurgia e tal, porque eu quero fazer, porque eu tô motivada, é agora ou nunca, né? E vamos lá. E aí ele se depara com uma gama de coisas, de mudança de comportamento que ele precisa fazer para ele, enfim, conseguir enfrentar essa batalha, né? Porque o pós-cirúrgico, ele pode ser muito tranquilo para algumas pessoas, mas ele também pode ter os seus contras para outras pessoas, né? Então, a Fernanda comentou ali que ela não teve nenhuma intolerância, por exemplo, mas tem pacientes que não conseguem ingerir carne durante um tempo, passam mal,
Tem pacientes que ficam intolerantes com os laticínios, por exemplo, né? E às vezes a pessoa gosta muito daquele alimento e agora ela não consegue mais comer, pelo menos por um momento, para ela não ficar passando mal. Então, assim, açúcar a gente tem que evitar por pelo menos 6 meses ao máximo. Tem pacientes que não evitam tanto, mas aí o emagrecimento também se torna mais lento. Então, tudo são escolhas, né? Temos uma gama de mudanças para fazer. Quem faz todas essas mudanças, 100% das mudanças, adere a todos os hábitos, tem um emagrecimento muito mais rápido, é muito mais motivador, porque a pessoa vê que ela está fazendo as coisas, ela está diminuindo o peso numa velocidade absurda, uma coisa que ela nunca conseguiu antes. Então, isso acaba motivando. E eu não lembro qual das meninas que falou, se foi a Fernanda ou se foi a Chayane ou a Charlize, mas alguém falou sobre autoestima, acho que foi a Fernanda. E normalmente, quando a gente está com sobrepeso ou com obesidade, a gente já não está mais gostando tanto do corpo como a gente enxerga, a gente já não gosta mais de como a gente se vê no espelho, né? E a nossa autoestima, ela começa a cair, e isso é uma bola de neve, na realidade, porque com a autoestima baixa, a pessoa já se porta de uma maneira diferente, né? Então, já não é aquela pessoa que tá com os ombros assim, já não é, talvez não é aquela pessoa toda alegre, já tá mais para baixo. Isso, na realidade, não tem tanto a ver com o peso, porque temos pessoas acima do peso que têm autoestima elevada, que se amam e que se portam de maneira super saudável, porém estão acima do peso. Mas as pessoas que optam pela bariátrica são pessoas que não estão gostando desse peso que elas estão vendo, são pessoas que têm problemas de saúde que ultrapassam as condições normais, assim, que elas precisariam ter uma redução dessas doenças associadas com a obesidade para ontem, né? Então, são diversas mudanças, desde mastigação, desde começar a fazer os exercícios. Normalmente as pessoas são sedentárias, né? E às vezes colocar uma caminhada já é uma dificuldade absurda para uma pessoa que está com peso muito acima, né? E aos poucos vai indo, aos poucos as pessoas vão conseguindo. Tem aqui toda a questão da inflamação que a obesidade gera também, e a gente precisa lidar com essa parte do intestino tá funcionando bem, com a parte da própria mastigação para não gerar mais inflamação. Então, tudo isso a pessoa vai aprendendo em pequenos passos e vai colocando em prática e vai vendo resultado. E aí a bola começa a rolar para o outro lado, né? Do lado da saúde, da autoestima, do aparecer, né? Não estar se escondendo, que nem a Fernanda falou. E aí é só sucesso. Que bacana, né? Meninas, me digam uma coisa. Charlize e Chayane primeiro. Vocês tomavam alguma medicação? Porque, assim, tem muitas comorbidades associadas à obesidade, né? A hipertensão, dislipidemia. Vocês faziam uso de alguma medicação? Não, eu só uso remédio para ansiedade. Não, a gente não tinha. Nada dessas outras partes. E você, Fernanda? Eu fazia uso de antihipertensivo, então, para pressão alta. Eu tinha muita hipertensão. E eu também tomava remédios para ansiedade. Depois da cirurgia, então, eu não fiz mais uso de nenhuma medicação para pressão, e eu também não faço mais uso dos ansiolíticos. Eu consigo me manter, assim, mais estável. Bem, eu acho que esse é um grande ganho, né? Assim, olhando o conjunto que foi falado até agora há pouco, né, pessoal? Assim, a cirurgia bariátrica, ela passou por várias fases nesses últimos anos, né? Então, assim, nós tínhamos uma fase há uns 20 anos atrás que se tinha muito dentro da retórica para a cirurgia bariátrica a história de que os pacientes tinham que melhorar a qualidade de vida, tinham que melhorar as complicações, né? E hoje o foco mudou, né? O foco, na realidade, é devolver perspectiva de vida a esses pacientes. Então, assim, alguns pacientes vão ter mais ou menos complicações da sua obesidade conforme o momento que eles forem operados, né? Então, se nós tivermos uma pessoa com 20 anos sendo operada, ela vai ter muito mais complicações relacionadas a distúrbios de ansiedade, depressão, dores nos membros inferiores, coluna, sedentarismo que não consegue fazer exercício físico. E à medida que a idade vai subindo, né, a gente começa a ter, então, problemas outros, né, mais relacionados à questão do distúrbio do metabolismo. Então, pressão alta, do diabetes, o fígado gorduroso, os cânceres, a insuficiência renal, a dificuldade respiratória para dormir, a improdutividade que não dorme bem de noite, né? Junto, independente da idade, tu tens todos os fatores cosméticos também envolvidos, né? Que, como a Juliana falou agora há pouco, que dizem respeito à sua autoestima, a sua questão de beleza, relacionamento, vida social, e também, por um outro lado, que a Fernanda colocou agora há pouco, que é a sua efetiva
produtividade, a sua produção no seu dia a dia. Então, à medida que a gente perde o peso, a gente passa a ser mais produtivo, mais disposto, mais efetivo, né? Produz mais no trabalho, levanta com mais disposição, né? Mas lembrando, né? Independente da questão produtividade, independente da questão beleza, autoestima, o foco maior é devolver vida a esses pacientes. Né? Esse é o grande ponto. E aí é um ponto muito interessante nessa tua pergunta que fizeste, Cláudia, sobre a questão da pressão alta, diabetes, ou seja, qualquer outra complicação metabólica. Hoje, a cirurgia bariátrica ela também é utilizada na cirurgia metabólica, né? Porque as cirurgias são praticamente as mesmas, só que o foco muda de perspectiva de vida para complicação ou tratamento da, vou pegar o exemplo do diabetes. Então, no diabetes, a gente consegue ter uma efetividade com a cirurgia metabólica em 70%, 80% das vezes. Ou seja, os pacientes deixam de ser diabéticos, né? Eles deixam de tomar insulina. Né? Isso para eles é uma vitória brutal. E junto com o fato de deixarem de ser diabéticos, tem a questão toda das complicações da diabetes. Então, assim, eles deixam de ter as complicações do diabetes. É o infarto precoce, a demência, a insuficiência renal, a neuropatia que leva à amputação, e vai. No caso da Fernanda, ela deixou de tomar remédio para pressão alta. Né? Então, ela deixou de ter as complicações da pressão alta. Assim como a própria depressão. Antigamente a gente achava que algumas complicações da obesidade, como por exemplo depressão, doença do refluxo, eram aspas, bobagem. Aí é petit do gordinho, digamos assim. Né? Refluxo, isso é bobagem. Não. A depressão tira a longevidade da gente. Não é só autoestima, ela tira perspectiva de vida. Né? Ela nos deixa atrás todo um complexo de doenças, nos tira a perspectiva de vida. A doença do refluxo nos dá a falta de sono, nos faz acordar de noite, nos piora a diabetes, nos piora o sono, que nos tira a produtividade no dia seguinte. À medida que a gente ganha idade, ela nos dá a pneumonia de repetição, que nos tira a vida. Então, o que a gente achava inicialmente que era, aspas, uma bobagem, facilmente podia se tratar, na realidade, ela colabora na perda da perspectiva de vida. Então, a perda de peso, o tratamento, o ganho secundário com a perda de peso, como, por exemplo, a Fernanda falou, deixar de ser hipertensa, deixar de ser diabético, nos traz mais longevidade. Não é só o fato de não ter a doença, é não ter também as complicações decorrentes destas doenças. Então, assim, é show, assim, o resultado da cirurgia bariátrica ou da cirurgia metabólica muda completamente isso tudo. Bem, nem vou falar quando o paciente é mais jovem, né? Então, hoje é que se discute muito isso, por exemplo, no diabetes. Então, o paciente que tem, por exemplo, diabetes, por que esperar ter que amputar a primeira perna? Ou por que esperar ter que perder um rim ou entrar na lista de transplante para depois fazer a cirurgia metabólica? Isso não tem sentido, né? Vamos lembrar que a chance de óbito de uma cirurgia bariátrica ou metabólica é 1 para cada 2.000, 2.500 pacientes. Então, assim, a chance é muito baixa. O risco de uma cirurgia bariátrica hoje é muito próximo de uma cirurgia de apendicite, de uma cirurgia de retirada de vesícula. Né? Então, ela é extremamente segura e nos traz um grande resultado nisso aí. Então, de novo, quanto mais jovem, maiores são os ganhos. Então, assim, jovem, vamos pegar o exemplo da Charliza e da Chayenne, elas não desenvolvem já outras doenças, como a pressão alta, o diabetes, né? Elas não desenvolvem, por exemplo, doenças ósseas ou artrites ou artroses. Elas permitem com que elas desenvolvam uma alimentação melhor, um hábito alimentar mais saudável, exercícios. Então, aquilo que nós estávamos falando no início, depois de algum tempo, de 1, 2 anos da cirurgia bariátrica ou metabólica, o paciente fica com uma espécie de legado. Qual é o legado? A perda de peso. É uma vida mais saudável, né? É um hábito melhor, esportivo e de alimentação. Eu sempre gosto de falar sobre isso para os pacientes. A alimentação que a gente leva, ela define a nossa velhice, né? A nossa longevidade. Então, tem muitas pessoas que não dão bola para a alimentação e eu até recebi alguns comentários de pacientes assim, mas o fulano come tudo errado e tá com 80 anos, com 90 anos, e eu como tudo
o fulano come tudo certo, morreu com 70, ou os dois bateram a mesma faixa etária lá, um se alimentando mal e o outro se alimentando bem. Porém, as pessoas que se alimentam melhor, elas reduzem muito o uso de medicação, elas têm uma qualidade de vida, é aquele idoso que está indo fazer exercício, é aquele idoso que está namorando, que está indo no baile da terceira idade, entende? Ou nem da terceira idade, né? Então, é aquela pessoa que está ativa para a vida, que segue às vezes trabalhando, que se aposentou, mas que está com outra atividade, né? Completamente diferente daquele idoso doente, que toma um pote desse tamanho de medicações todos os dias, né? Que tem todas as doenças associadas. Então, quando se fala de cirurgia bariátrica e a pessoa consegue ter uma alimentação melhor, levar isso como um legado para a vida, como o doutor falou, e foi que as meninas conseguiram, com certeza, quando elas chegarem lá nos 80, 90, 100 anos, a qualidade de vida que elas vão ter vai ser muito melhor do que alguém que não se alimentou bem a vida inteira. Então, a gente pode, sim, ter a mesma idade, porém, a qualidade de vida ser completamente diferente, né? E aí a gente escolhe se a gente quer ser um idoso doente ou um idoso que vai ter uma qualidade de vida, que vai ser um idoso ativo. São escolhas. Não, e eu acho que essa escolha, vamos lembrar, nós estamos falando aqui com 3 meninas praticamente, né? Mas assim, isso hoje cada vez é feito mais em pacientes com mais idade, né? Em pacientes com muitas vezes 65, 70 anos, onde as prioridades mudam, né? Então, vamos lembrar um paciente eventualmente com 70, 75 anos, e que ele tem artrites e artroses no joelho, então não consegue, em função do peso, nem fazer a cirurgia dos joelhos, né? E nem ter uma boa qualidade de vida caminhando. Então, assim, ele não pode caminhar, ele não pode sair de casa, e aí a obesidade cada vez piora mais. Então, assim, a cirurgia bariátrica devolve para ele o caminhar, e junto com o caminhar, devolve a vida para esse paciente, né? Então, o sair de casa, a sociabilização desse doente, o poder viajar, o poder extrair, né? Isso muda completamente a vida desse paciente, mesmo depois de uma certa idade. Então, olha só, nós sabemos que uma das coisas necessárias após a cirurgia é o exercício físico. Só que assim, aqui no sul principalmente, né, a gente passa um pouco de trabalho, porque no inverno é muito frio pra gente fazer exercício. No verão também é muito calor, porque a gente tá no extremo, né, gurias? E aí eu queria saber assim, o que vocês acham do exercício físico, né? E se vocês incorporaram as atividades físicas na vida de vocês. Como é que é isso? Então, quando fiz a cirurgia, eu estava numa etapa da minha vida que eu tinha que estudar muito, né? Então, eu não tinha tempo para fazer exercício físico, ou pouco tempo para exercício. Então, o que eu fiz? Eu fiz até onde eu consegui exercício, mas eu reduzi a minha forma de alimento. Então, eu comia menos que o necessário porque eu não fazia exercício. Então, eu supri isso como forma da falta do exercício, né? Mas, sempre que podia, sim, eu realizava caminhadas, né? Que é mais importante na etapa de redução de peso, né? Agora sim, então agora a gente busca academias, né? Outros tipos de exercício. Mas, claro, dentro da possibilidade, né? Atualmente, né? Não estou fazendo nenhum tipo de exercício, só caminhadas. Mas varia, né? Como faz bem disse, né? Às vezes é frio, às vezes é calor, é desculpa, né? Mas então a gente tem que partir na parte do alimento, então, né? Na verdade, assim, eu sei, antes eu fazia muito mais exercício, logo depois da cirurgia. Fazia muito mais, eu tinha mais vontade, eu não sei se era porque tu tava correndo atrás, perdeu o peso, que daí tu tá assim, e cada vez que tu vai consultar, o médico dizia, mas meu Deus, mais um pouquinho, perdeu, dava pra perder mais. Então tu fica naquela de fazer muito exercício, de fazer, mas depois tu acaba relaxando, confesso, porque veio frio, tu não tem vontade de sair de casa, tu chega do trabalho, tem vontade de só ficar deitado no sofá, e tem o resto das coisas e tal. Mas ainda é muito necessário, sim, e assim, a gente tem que fechar a boca em alguns momentos, se não faz exercício, porque o peso aumenta num piscar de olhos. Exato. E Fernanda? Eu também não posso falar muito de exercício, porque a minha vida é um exercício diário. Eu caminho bastante, assim, durante o dia. Eu me
exercito bastante no trabalho, caminhando, mas eu não tenho feito exercício no início, como ela falou também. Eu fazia caminhadas, eu cuidava mais disso, assim, pelo menos em fazer umas caminhadas, né? Mas daí agora, como o meu horário tá muito corrido, eu tava trabalhando bastante, tinha estágio, essa função toda esse ano foi muito atípico para todo mundo, né? Sim. E então eu não consegui ainda incorporar, mas assim, eu tenho projetos para partir de janeiro, então focar esse ano inteiro em fazer um bom acompanhamento de exercícios, até porque eu gostaria de poder recuperar e acredito que eu vejo outros exemplos de pessoas que fizeram e tiveram um bom retorno sem necessitar de cirurgias reparadoras, né? Então eu quero focar um ano inteiro assim de exercício para esse ano, para mim chegar no final do ano e decidir o que eu preciso, sabe? Legal. Sabe que a questão dos exercícios é ponto, digamos, nevrálgico no pós-operatório, podemos dizer assim, né? Porque, assim, a questão alimentar, nós temos um efeito físico feito dentro do paciente. Então, não adianta ele querer forçar a alimentação, que se forçar vai passar mal e bonito, né? Só que o exercício, tu não tem um mecanismo físico que vai lá e pega o paciente e faz ele, por exemplo, caminhar, ou vai fazer ele correr, ou nadar, ou seja o que for. Né? E aí, assim, entra N variáveis nessa jogada toda no pós-operatório da cirurgia bariátrica. É importante a gente lembrar que a cirurgia bariátrica ela justamente foi concebida justamente para aqueles pacientes que não conseguiam seguir uma alimentação ou fazer exercícios físicos regulares. Porque se assim eles fizessem, né, boa alimentação e exercícios físicos regulares, eles iam precisar fazer cirurgia bariátrica, eles iam conseguir perder peso naturalmente apenas com disciplina, né? Então, os exercícios sempre é a parte mais complicada. E é como tu disseste, Cláudio, assim, num dia chove, no outro dia está muito quente, no outro dia está muito frio, no outro dia o Brasil está muito inseguro, a gente não pode sair na rua, porque tem muito assalto, né? O vizinho aqui está brigando com a vizinha, então eu não posso sair na rua para não atrapalhar, e aí vai. As desculpas, eu já escutei de tudo na vida, eu acho. Eu me divirto, né? Mas, de qualquer maneira, no início da pós-operatória, os pacientes conseguem, sim, manter certo entusiasmo, né? Aquele negócio, eu vou conseguir, eu preciso, e vamos lá. Aí entra o fator de autoestima, de vaidade, começam a olhar no espelho e dizem assim, nossa, como eu estou mudando, né? Os homens não dão tanta bola para isso, mas as mulheres começam a se achar a última bolacha do pacotinho, né? Então, isso é bom, eu sempre digo, que a vaidade estimula eles no pós-operatório a perderem peso, a se cuidarem, né? E depois a cirurgia tem o seu papel também de sustentabilidade. A própria cirurgia mantém esse peso também baixo, estabiliza o peso lá embaixo, né? Como a Chavisa colocou, sempre tem que ter o cuidado, né? Eu sempre brinco que uma frase que eu sempre digo no pré-operatório, meio que para marcar, né? Não existe cirurgia bariátrica que resista a uma lata de leite condensado. Assim, a lata de leite condensado acaba com qualquer cirurgia bariátrica. O que eu quero dizer com isso, na realidade? É o carboidrato, é a alimentação em exagero. O leite condensado pode ser sorvete, doce, qualquer outra coisa, né? Aqueles que têm um problema com a bebida alcoólica, a mesma coisa, né? Porque a bebida alcoólica é um carboidrato. Mas, voltando à questão dos exercícios, aqueles que conseguem manter uma regularidade disso é ótimo. Então, muitas vezes, alguns já tinham o hábito de antes da cirurgia, muitas vezes na adolescência, deixaram, perderam esse hábito, depois que com a cirurgia bariátrica voltam a ter. Isso é ótimo, porque eles vão ter melhores qualidades de vida no futuro. Lembrando a todas, na realidade, assim, o impacto de hoje vai resultar daqui a 40, 50 anos na vida de vocês. Porque a Juliana comentou antes, né? É o velhinho que aos 90 anos está dançando, está caminhando na rua, está viajando, né? E não está de bengalinha caminhando para lá e para cá. Né? Então, acho que isso é importante, os exercícios no pós-operatório e tudo. Mas, realmente, assim, a quantidade de variáveis que influencia isso é muito grande. Então, assim, como exigir de um paciente que fez a cirurgia bariátrica, trabalha 10 horas por dia de manhã até de noite, digamos assim, né? Chega cansado em casa e que ele tem que caminhar mais 1 hora ainda, 2 horas, seja o que for o que fazer. Né? Então, assim, às vezes não tem como fazer isso, é quase que impossível. Mas dentro do possível a gente insiste ao máximo, né? Que esses pacientes tentem se disciplinar, né?
como eu sempre digo, assim, período de lua de mel passa, né? E fica o casamento de vocês todos com a cirurgia bariátrica. E essa cirurgia tem que gerar o melhor casamento de todos ao longo do tempo, né? Para serem felizes para sempre, como diz o outro. Tu gostaria de complementar, Ju? Não, eu gostaria. Na realidade, os exercícios, né, eu sempre tento mostrar para os pacientes, e eu acho legal até, de repente, a gente pensar numa próxima live, talvez trazer um educador físico, que é a pessoa que sabe falar sobre exercícios, né? Mas eu sempre peço para os meus pacientes, assim, ó, fazerem exercícios, porque o exercício, ele não atua só na diminuição ou manutenção do peso, né? Ele atua em diversos aspectos. Então, quando a gente faz exercício, a gente modula a nossa microbiota intestinal também. A gente diminui a inflamação, a gente tem hormônios que nos dão sensação de bem-estar e de prazer circulando no nosso organismo, né? A gente consegue, depois da perda de peso da bariátrica, aumentar a massa magra, massa muscular. Isso é excelente, porque quanto mais massa muscular, mais o nosso organismo consome energia, então a gente consegue sair um pouco mais da dieta, por exemplo, comer um pouco a mais e mesmo assim manter o peso, né? Então, o ganho de força também, quando a gente pensa em pessoas mais idosas, né? A diminuição da perda da massa muscular, que também acontece com pessoas de mais idade, tudo isso o exercício traz de bom e traz de prevenção, né? Então, assim, fora que os pacientes que conseguem aliar exercício com alimentação têm os resultados triplicados. Então, tem pacientes no consultório que tem emagrecimento muito lento, normalmente são pessoas que não conseguem fazer os exercícios com regularidade, né? Então, quando tu alia a alimentação adequada e exercícios, é a fórmula do sucesso, né? Agora, quando tu tem um deles só, talvez o resultado não seja tão excelente assim. Pode ter resultado? Pode. Mas pode ser que ele seja mais lento e isso acabe gerando mais frustração também. Então, sempre importante, assim, a pessoa tentar adequar algum horário que ela consiga fazer qualquer exercício, né? E eu sempre digo, o exercício é o exercício que tu gosta. O importante é que tu consiga manter para a vida, né? Então, se é caminhada, não tem problema. Se é boxe, é boxe. Se é musculação, é musculação. Cada um vai ter o seu exercício que gosta. Tem gente que gosta de exercício em grupo, tem gente que gosta de exercício sozinho, né? Até passear com o cachorro, quando tu tem uma vida totalmente sedentária, já é considerado uma forma de exercício, porque tu tá te movimentando, né? Então, tem como fazer os exercícios. Só que a gente precisa criar oportunidades para o exercício caber na nossa rotina. É isso que é o mais importante. Não, eu acho que um outro detalhe importante também, falando um pouquinho de exercícios, eu sempre falo para os pacientes antes da cirurgia que a cirurgia bariátrica não é uma varinha mágica, né? No sentido de perder o teu peso, né? Então, assim, vamos lembrar, assim, resultados da cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, ela normalmente consegue fazer com que o paciente perca, em média, ao redor de 70% do seu excesso de peso. Ou seja, é aquele peso total menos aquele peso que deveria ser um IMC de 25, né? Então, esse excesso de peso corresponde ao 100%, certo? Então, assim, a cirurgia bariátrica ela consegue fazer com que o paciente perca cerca de 70%. O que vai diferenciar um paciente que cometeu a cirurgia bariátrica de perder de 70%, 100% no caso das gurias aqui, sei lá, 110, 120, 130, chegando a um IMC de 21 a 23. É justamente a capacidade que o paciente tem de agregar outras formas de controle, como, por exemplo, exercícios, ir na nutricionista, voltar no seu médico. Por que eu digo isso? Porque assim como o paciente ele não vai fazer exercício, muitas vezes no pós-operatório, ele não volta no médico, ele não vai no nutricionista, ele não se cuida. Voltando ao leite condensado, ele come leite condensado, ou carboidratos de uma forma geral, né? Então, à medida que o paciente consegue controlar todas essas variáveis que circundam ele, ele consegue ter uma perda ainda maior do que 70%. E aí chega a resultados maravilhosos, como a gente vê nas três que estão aqui, né? Parabéns a todos de novo, né? Eu acho que um outro detalhe também que é interessante a gente comentar, quando a gente fala no pós-operatório de cirurgia bariátrica, é o ganho que muitas vezes a família tem, né? Porque o que acontece? Os pacientes entram em dieta, eles começam a caminhar e levam junto
o marido, as crianças, os pais, ou seja, a família inteira entra na dieta, né? E muitas vezes todo mundo acaba ganhando, ou aliás, diminuindo de peso, né? Acabam ficando um pouquinho mais dentro da meta de uma dieta saudável. É uma coisa bacana, é um ganho secundário. Hein, Cláudia? Oi. Sabe que tem uma pergunta que eu não sei se tu vai fazer, mas que aparece bastante para mim no consultório quando as pessoas vêm pensando em fazer a bariátrica, ainda não fizeram. Normalmente as pessoas não têm acesso ou não conhecem alguém que já tenha feito a bariátrica, eles sempre perguntam assim, mas será que eu vou conseguir comer tão pouco assim? A questão da fome, né? Eu acho que seria interessante as meninas falarem assim, se elas sentiram fome no pós-operatório, como é que é, se elas hoje como é que tá a fome delas, de quanto em quanto tempo elas sentem fome e tal, como foi essa evolução. Acho que se couber no nosso tempo vai ser legal. Boa pergunta, e as meninas podem responder, até porque estão chegando perguntas aqui e essa é uma das perguntas. Provavelmente de pessoas que têm vontade de fazer uma cirurgia bariátrica e gostariam aí que vocês respondessem. Não sente fome. Não sente, tu come, tu vai, no início tu vai comer porque tu precisa, porque tu não sente fome. Depois, eu acho que eu não chego a sentir fome, porque tu fica regrada a certos horários. Então, acho que tu não chega a sentir fome. São raras as vezes que tu sente fome. Tu sente vontade de comer. Sim, mas fome é bem difícil de tu sentir, assim. Só se tu ficar no intervalo superior a 6 horas, assim. Às vezes durante a tarde eu não consigo fazer meu lanche, certo? Aí eu almoço meio-dia, às 6 horas, quando eu vou comer, aí sim eu sinto um pouquinho de fome. Mas se eu faço lanchinhos como tem que ser feito, não, nunca senti fome. E Fernanda? Eu também, eu tento comer, sempre ter alguma coisa junto comigo agora, né? No início eu era meio descuidada, né? Daí, às vezes eu passava muito tempo sem comer porque eu não sentia fome. E aí eu achava que eu não tinha necessidade de comer porque eu não tinha fome. Aí às vezes eu acabava que dava uma hipoglicemia, né? Enfim, eu me sentia meio ruim. Mas agora não, então eu sempre tenho alguma coisa comigo, uma fruta, alguma coisa desse tipo. E a cada 3 horas eu tento comer alguma coisa. E quando eu não consigo comer, então, alguma coisa assim, as refeições principais eu tento fazer, né? Mas não sinto fome também. É o que eu digo para os meus pacientes, então tu não vai sentir fome, né? Por isso que tu vai conseguir fazer. E uma coisa bem legal também, que as meninas trazem, a Fernanda trouxe, que acabava ficando sem fome e daí acabava não comendo, né? Então, os pacientes, quando eles comem uma grande quantidade de comida antes da bariátrica, depois, quando eles fazem, eles acabam ficando, às vezes, algumas pessoas, né, com a mentalidade de que quanto menos comer, melhor. E não é assim. Na realidade, a gente tem uma taxa de metabolismo basal que a gente não pode comer menos que ela, né? Porque muitas vezes o nosso emagrecimento trava em função disso. A gente entra naquele efeito platô, ou a gente emagrece perdendo massa magra, que ninguém quer, porque emagrecer é perder gordura e não músculos. Né? Então, quando faz a cirurgia bariátrica, a nossa taxa de metabolismo basal ela reduz por um tempo. Por isso que a gente consegue comer bem menos. Né? Se a gente for fazer os cálculos, a gente vai ver que a pessoa está consumindo bem menos do que seria a taxa de metabolismo dela basal se ela tivesse com o peso que ela está. Porém, depois da cirurgia, essa taxa baixa durante um tempo. Só que as pessoas têm que entender que nesse momento não vai estar sentindo fome, mas precisa ter alimentação entrando de tempos em tempos, né? Para não perder massa magra, para não ter hipoglicemia, para o emagrecimento se manter acontecendo de uma forma acelerada. Então, comer a menos também é ruim. Acho que isso é um recado importante para passar também. E o fato de comer assim pequenas dietas a cada 2, 3 horas é o que todo mundo deveria fazer, não só os pacientes. Sim, exatamente. É este, né? Não é comer de manhã e de noite só, né? A gente comer cada 2 horas alguma coisa. E o sentir fome, que nem ela falou ali, depois de 6 horas sem comer, é o normal, todo mundo vai sentir. A gente está recebendo muitas perguntas, muitas curiosidades, né? Então, assim, uma das perguntas, primeiro,
Fernanda, qual a técnica que tu fizeste? Sleeve ou bypass? Eu fiz a técnica de sleeve. E Charlize e Chayane? Também. Fiz duas. As três fizeram sleeve. Uma outra coisa que também estão perguntando. Eu acho que até essa pergunta é de alguém que fez, ou alguém da família fez a bariátrica. Mas assim, em algum momento após a cirurgia, vocês se olhavam no espelho e ainda se sentiam gordas? Sim. Sim. Ainda hoje. Tanto que eu cheguei nos 57, né, quilos. E aí o pessoal falava, nossa, né, não pode, tu tem que parar de emagrecer, tu tem que engordar um pouco. Até minha irmã falava isso pra mim, né. Só que ela não se olhava que ela tava no mesmo caminho que eu, né. E aí, só que eu não me via que eu tava nesse peso. Tanto que foi, assim, de tanto me falarem, assim, que eu tentei aumentar um pouco o meu peso, justamente porque as pessoas viam que eu estava muito magra e eu não via isso. Mas eu acho que é uma coisa de todo mundo, assim, sabe? Porque a gente tem aquela imagem da gente gordinha, né? Então, sempre aquela imagem vai ser da gente gordinha. Exatamente. Acho que daí a importância Primeiro, assim, essa imagem é comum a praticamente 100% dos pacientes pós-bariátricos, né? Eles sempre se acham gordinhos. Porque, como a Chayane falou, a imagem que eles tiveram ao longo de 10, 20, 30, 50 anos, dependendo do paciente que aquele formato no espelho, né? Mas aí a importância da nutricionista junto, justamente para dizer, olha, o ideal é tu ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, e aí eles têm medo, né? Que todo mundo passa na rua e forma aquele conceito, nossa, mas tu está doente, tu estás com aquilo. E aí sempre já tem aquela palavra maldosa que bota uma doença em ti. Olha, me contaram que a fulana está com a doença X ou Y, né? Aí é complicado, né? Aquele conceito inicial, o entusiasmo da beleza, passa a ser uma coisa de doença, né? Te vinculam a um rótulo de doença. E aí tu fica com dois corações, as pessoas podem ter mais peso, mas agora as pessoas estão me achando doente, será que eu estou magra demais? Daí a importância na equipe, né? E a orientação da nutricionista dizendo o que é certo, o que é errado, qual é o objetivo, qual é o foco, o que tem que fazer. E trabalhar também com o psicólogo, né? A questão da imagem corporal. A nossa imagem corporal ela é formada desde a nossa infância. Né? Então, muitas das crenças que a gente tem em relação à alimentação e ao nosso corpo, ela vem se formando ao longo de uma vida, né? Não é da noite para o dia que isso vai mudar. Com a bariátrica, a gente tem uma perda de peso muito rápida, né? Num curto período de tempo. Então, às vezes, as mudanças comportamentais, as mudanças mentais que precisam ser feitas, elas não acompanham nessa velocidade. E aí é importante da pessoa também estar ou em contato com seu psicólogo, ou se questionando também, né? Se olhando no espelho e analisando, assim, sem emoções aquilo que ela está enxergando. O que é muito difícil. Mas, com o tempo, os pacientes vão. Meninas, e tem assim, ó, um comentário e uma pergunta. Essas meninas não tiveram queda de cabelo, porque são tudo cabeludas. Vocês tiveram queda de cabelo, meninas? Um dado interessante da queda de cabelo é importante. Um outro dia a gente teve uma live com uma dermatologista, que foi a Fernanda. Tá? Foi muito bacana. E aí, assim, a queda de cabelo, ela está relacionada a várias coisas. Né? Não só a questão de vitamina, mas também a questão do trauma. É o trauma cirúrgico, o trauma da mudança de vida. Então, é aquela história, né? A gente tem a perda de familiar, muitas vezes, né? Perde familiar muito forte, aquele momento de tristeza, e aí 3, 4 meses depois a gente começa a perder cabelo. Tá? E não tem nada a ver com deficiência de vitaminas. Na realidade, é pelo trauma emocional que você sofreu. Imagina que sofrer um trauma cirúrgico, né? No sentido de se submeter a uma cirurgia. Então, assim, hoje em dia, cirurgias como o sleeve, por exemplo, que as pessoas fizeram, são cirurgias que pouco dão distúrbio de vida, podem dar. Mas, normalmente, para aqueles pacientes que controlam, fazem seus exames, normalmente
bypass é muito semelhante, né? Ela até dá mais deficiências de vitamina, mas assim, essas deficiências vitamínicas, elas são logo supridas pela nutricionista pelos exames que o paciente vai fazendo no pós-operatório. Então, a deficiência de vitamina não é o problema maior. A queda de cabelo ocorre muito mais pelo trauma cirúrgico, o estresse cirúrgico que o paciente passa. Antigamente, nas cirurgias que existiam, do tipo escopinar, entre outras cirurgias que se faziam há 20, 30 anos atrás, aí sim, aí a queda de cabelo era muito mais por deficiência nutricional, que não é no dia de hoje, dificilmente é. Meninas, assim, e Dr. Fábio, Ju, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês, mas gostaria que primeiro a Fernanda, depois as meninas, deixassem um recado para quem um dia já teve numa situação de se achar gordinha, de ter problemas de autoestima e que tomaram a decisão de fazer uma bariátrica. Então, Fernanda, qual recado tu deixaria para as pessoas que se encontram na situação que tu já esteve em algum momento da tua vida? Sempre é válido a gente acreditar na nossa força. Eu acho que nunca é tarde. As pessoas, elas acham assim que, eu já tenho tal idade, eu acho que não vai dar certo porque a fulana fez e não deu certo, ou a ciclana fez e engordou de novo. Eu acho que a gente tem que acreditar na gente e principalmente pensar sempre em visar a melhoria da saúde da gente. Isso é o que mais importa. E nunca desistir. Eu pensava muitos anos atrás em fazer uma cirurgia bariátrica. Isso quando eu tinha lá os meus 20 e poucos anos, uns 40, né? E eu sempre fui gordinha, mas eu tentava, eu buscava. Eu fui muito tempo em academia, fazia jump, fazia musculação. Tentei várias vezes com medicações controladas para emagrecer e nunca alcancei o que eu tenho hoje. Então, assim, eu acho que tu tem que procurar um profissional que vai te ouvir, que vai te colocar a par de toda a situação, que é o certo e como deve ser feito. É uma equipe toda, né? E eu acho que é muito válido, vale muito a pena. Eu faria de novo. Se hoje eu tivesse que fazer essa escolha, eu faria com certeza. E eu não me arrependo por um minuto. Eu acho que vai ser válido para qualquer pessoa. Vai melhorar em 100% a vida e a qualidade de vida dessa pessoa. Obrigada, Fernanda. Chayane? Bom, então eu vou defender quem não é tão gordinho, né? Porque quando eu fiz a bariátrica, todo mundo dizia assim, mas você não é tão gordinha, você pode perder peso assim, né? Não tem nenhum tipo de doença, você pode perder de forma normal, né? Eu não conseguia perder peso, não tinha como, eu nunca ia conseguir se não fosse a bariátrica. Eu quero deixar bem claro, assim, que não é estética, assim, mas é a qualidade de vida. Não importa se não tem doenças associadas, não importa, é a minha qualidade de vida. E quem disse que se eu continuasse gordinha não ia ter doenças futuramente? Com certeza ia ter. Então, assim, como eu falei lá no início, eu faria sem dúvida novamente, não tinha problema nenhum se fosse outra vida. Foi difícil, foi muito difícil. Os primeiros meses foram muito difíceis. Não me adaptei muito, né, com introdução de alimentos e tal. Foi difícil, mas mesmo assim eu faria de novo. A minha fase líquida, então, foi os piores, assim, dias da minha vida. Foi quando eu não tinha fome nenhuma, só que a gente assistia a TV, passava um cheeseburger na TV. A gente assistia um filme, eles iam comer pizza. Tudo que eu fazia era em função de comida, né? Mas eu não tinha fome. Então eu sofri muito. Tanto que, na época, né, a minha nutricionista, o doutor também, ele me falava, mastiga teu líquido. Sim, eu fiquei mastigando meu líquido há muitos dias. Então, assim, quem está procurando fazer, pensando em fazer, sim, faça sim. Você vai sofrer muito, mas faça. Porque vale a pena. Pra mim foi mais fácil, bem mais fácil, mas eu tenho uma lembrança, assim, que eu digo que se eu fosse muito mole, eu não teria feito. Porque a minha irmã fez num dia antes, no final do dia, e eu tava lá com ela, e eu fui ver ela quando ela saiu da cirurgia, e quando ela acordou, ela só me dizia, mana, não faz. Não faz porque dói muito, não faz. Dói muito, não faz isso contigo, ela me dizia. E na verdade,
Eu acho que eu tinha tanta vontade, que pra mim foi tudo muito fácil. Muito fácil, entre aspas, mas foi tudo muito tranquilo. E eu digo assim, ó, a qualidade de vida é totalmente diferente. Eu não tenho mais dor no joelho, porque eu tinha dor no joelho. Eu sempre gostei muito de jogar vôlei, de fazer coisas. Tu não sente mais o que tu sentia antes, né? Que era difícil, tudo era muito complicado. Agora tudo é muito fácil. E eu digo assim, ó, que as pessoas, eu assim, incentivei muitas pessoas a fazerem. Tinha pessoas, como eu trabalho num consultório médico, várias pessoas vinham lá para olhar como tava, como não tava, o que tinha perdido, o que não tinha perdido. E eu sempre incentivei muito, porque eu digo assim, ó, é outra vida. É uma pessoa antes da bariátrica e uma pessoa depois da bariátrica. E claro, tu vai abrir mão de muita coisa, assim, eu digo, de muita... A família vai estar comendo pastel e tu vai estar comendo salada e ovo. Mas é uma coisa por ti, né? Tu faz porque tu quer mesmo. Eu acho assim, ó, que foi muito... Pra minha vida foi a melhor coisa que eu fiz. Que bom. Ju, se despeça, diga uma palavra e depois finalizamos com o Dr. Fábio. Parabéns para as meninas, né? Parabéns. Parabéns. Muito gratificante ouvir isso. Assim. Eu, antes de começar a trabalhar com a cirurgia bariátrica, confesso que eu acreditava que qualquer pessoa podia emagrecer fazendo dieta, fazendo exercício e tal. E aí, estudando mais sobre e vendo os pacientes que mesmo fizessem todas as mudanças, eles diminuíam 3 quilos, acordavam sim, diminuíam 2, diminuíam 1 quilo no mês, né? E a pessoa se frustrando cada vez mais ao longo de anos, né? E aí eu comecei a ver a cirurgia bariátrica também com outros olhos depois das formações que eu fiz para poder trabalhar com a cirurgia bariátrica. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu conversei com o Dr. Fábio, ele me disse essa frase que ele sempre fala, né? A cirurgia bariátrica salva vidas. E isso ficou muito marcado em mim, porque quando eu conversei com o doutor, eu estava atendendo os meus primeiros pacientes de cirurgia bariátrica, eu ainda não enxergava isso. E eu recebo relatos igual das meninas, assim, diariamente no consultório. Então, é aquela mudança de estilo de vida que pode ser quem não tenha feito. Eu vejo as meninas falando, a pessoa vai estar comendo pastel, eu vou estar comendo salada com ovo. Mas é uma mudança que dá gosto de ser feita por todo o processo que elas passaram, né? Então, nossa, é gratificante, eu fico feliz, emocionada. Só posso dar os parabéns para as meninas, porque é um esforço delas em conjunto com a equipe, claro, mas é uma mudança que é delas, né? A partir delas, a decisão foi delas, passar por todo o processo foi elas, né, sofrer ou não sofrer foi elas. Então, os profissionais estão ali para alavancar, né, as decisões do dia a dia, ou optar por esse alimento ou aquele, é tudo com a pessoa, né? Então, parabéns mesmo. Parabéns para vocês, de verdade. Obrigada, Ju. Dr. Fábio. Parabéns novamente às três, relatos fantásticos, eu acho muito bacana isso, porque o testemunho de vocês realmente, assim, acaba incentivando muitos pacientes, como disse a Chayane, assim, claro, nas primeiras horas depois da cirurgia, a gente bate um quezinho de arrependimento. Isso não é privilégio da Chayane, todos passam por isso. É aquela sensação de medo, de angústia, né? Nossa, o que eu fiz, né? Mas o importante é justamente o preparo, tanto antes quanto depois, aquela sensação de segurança, de tu estar desamparado pela equipe, todo mundo próximo de ti, que vai gerando, então, a segurança, e justamente não a segurança apenas no conforto do paciente, mas a segurança no resultado. Né? Eu acho que as coisas têm que ser claras desde antes da cirurgia, apenas lembrando para que não fique algum mal entendido nas palavras da Chayane, no sentido assim, não é qualquer gordinho que pode fazer a cirurgia bariátrica, senão a gente vai achar que qualquer pessoa que está com 5, 10 quilos a mais pode fazer a cirurgia bariátrica. Não é assim. Existem parâmetros bem claros, então é justamente um IMC acima de 35, ou 40, 35 com complicações, ou 40, enfim, né? Que norteiam, que são os princípios da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Né? Então, assim, ganhos como não só qualidade de vida, mas longevidade, tirar complicações, eu acho que é o grande foco, né? É o grande objetivo da cirurgia bariátrica. E junto com isso vem pessoas maravilhosas como as três que a gente vê aqui. Pessoas bonitas, felizes com a sua atitude, a sua nova vida, né? E justamente o que vem junto com isso tudo, né? Que é uma melhor relação social, familiar, enfim, N benefícios que são secundários
além do próprio bem de vida. Né? Parabéns a todas vocês. Certamente a fala de vocês hoje à noite vai servir de conforto, alento e incentivo para muitos outros pacientes que estão aí ou recém fizeram a cirurgia ou vão fazer a cirurgia bariátrica. Parabéns a todos vocês. Com certeza. Meninas, muito obrigada, parabéns. Obrigada, Ju, obrigada, doutor Fábio. E com certeza também as pessoas vão querer mais live com pacientes para ouvir mais o que vocês têm a dizer. Uma boa noite e muito obrigada. Boa noite, abraço a todos. Boa noite, obrigada.